Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, mais uma aula bastante específica. Hoje a gente vai trabalhar o decreto 8.420 de 2015, né? Esse decreto, né, todo decreto em via de regra, todo decreto vem regulamentar o quê? Uma lei, né? Então, todo decreto, ele vem o quê? Via de regra, porque nós temos a figura do decreto autônomo previsto aí na Constituição Federal para a competência do presidente da República, né? O decreto autônomo significa aquele decreto que não necessita de uma lei. Então, via de regra, você tem uma lei, né? E essa lei, vamos colocar aqui, ó, no caso aqui, a lei 12.846, ela necessita de quê? De regulamentação. Ou seja, ela vai ser regulamentada. Então, toda lei ela é regulamentada, né? É claro, tem lei que não precisa de regulamentação, que ela já é expressa, né? Por um decreto. Ok, bacana. Então, o decreto 8.420 vem regulamentar a lei 12.846. Professor, o que trata, professor? A lei 12.846. Vem comigo fazer um pequeno ajuda a memória para vocês aqui e uma introdução do que nós iremos trabalhar nesse decreto, né? Então, a lei 12.846 de 2013 é a lei conhecida com a lei chamada de anticorrupção, né? Aí, anticorrupção. Tá aqui, então a lei, né? Então, essa lei aqui, né? Ela traz o quê? A responsabilização. Ok. A responsabilização. Professor, responsabilização de quem, professor? Responsabilização pelas atitudes das pessoas jurídicas. Olha aí, das pessoas jurídicas, né? Olha uma coisa legal aqui, né? Ó, jurídicas, né? Então ela não é. Então é o seguinte, quando que surgiu a lei anticorrupção? Ela surgiu naquele grande movimento de junho de 2013 lá, onde o pessoal foram para as ruas, né? Onde começou esse processo lá com o aumento da tarifa de transporte coletivo lá em São Paulo de 10 centavos, 5 centavos, alguma coisa assim, que provocou todo aquele movimento. Em resposta àquele movimento, claro que o movimento ganhou um corpo muito grande, principalmente ao combate à corrupção, né? E aí o seguinte, o governo se viu necessário aí a edição dessa lei. Então, essa lei, ela visa a responsabilização das pessoas jurídicas, ok? Tá aqui. Responsabilização contra o quê, professor? Ó, responsabilização, né? Ó, de seus atos lesivos, né? Olha aí, atos lesivos. Professor, quais são os atos lesivos, né? Ó, o artigo 5º, né, da lei. Então, no artigo 5º da lei, nós temos 5 condutas, né? Entre elas, uma conduta bem específica de licitação, na qual a pessoa jurídica, né? Olha só, né? Se atentar a qualquer um desses atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira, incorrerá nesse caput aqui, nessa lei aqui, que é a lei anticorrupção, né? Ok, bacana, né? Nessa responsabilização das pessoas jurídicas aos seus atos jurídicos, né? Nós temos aqui a responsabilização administrativa, né? É exatamente nesse bojo aqui, em especial, né, administrativa aqui, ó, tá? Administrativa aqui, que o decreto vai estar atuando, né? Só para completar, existe também a responsabilização judicial, né? Claro, a responsabilização judicial já é do Poder Judiciário. Dentro da responsabilização aqui administrativa, né, nós temos aqui aplicações das sanções. Né? Dentro da aplicação das sanções, nós temos 2 tipos de sanções, né? Nós temos aqui as multas, tá? E nós temos aqui a publicação extraordinária. Ou seja, este decreto vai detalhar bastante a relação à aplicação das multas, né? Este decreto aqui, ele vai tratar também do processo administrativo de responsabilização. Professor, esse decreto aqui, ele vai tratar também do quê? Do acordo de leniência, previsto também no decreto. Na lei, né? Esse decreto vai tratar do programa de compliance, de integridade, né?
esse decreto aqui vai tratar de outros assuntos também, ou seja, ela vem detalhar e regulamentar a lei anticorrupção em relação a esses dispositivos, né? Professor, orientação pedagógica, vamos lá. Isso aqui é só o quê? Uma introdução para vocês, né? Então é o seguinte, papo reto. Ah, professor, eu não estudei a lei 12.846. Eu posso assistir essa aula? Claro, a sua cabeça é sua sentença, a sua cabeça é seu guia, né? Mas a orientação pedagógica para vocês, fundamental, muito importante, né? Muito importante. Então, antes de você assistir essa videoaula, você já deve ter assistido a minha aula da lei 12.846. Uma aula de 3 partes, onde a gente fala artigo por artigo. Muito importante, senão você vai ter dificuldades de prosseguir essa aula, porque eu não vou conseguir reproduzir tudo que eu falei lá na aula, que é o decreto, é a regulamentação. O direito já foi criado, né? O direito e o dever já foi criado pela lei. Agora a gente vai tratar o quê? Da regulamentação desse direito. Tá? Ainda falo mais. Ah, professor, eu assisti a videoaula. Bacana, primeiro requisito você cumpriu. Mas você quer assistir a aula de forma aí, você quer ter um nível de aproveitamento maior? Então, oriento a você, nesse momento, dar uma pausada no vídeo, ir lá no site do Planalto e ler novamente a lei anticorrupção, uma lei curtinha, não é uma lei longa, né? Dá uma lida no texto seco e depois você volta aqui para a aula, tá? Bacana? Feita essa introdução, vamos lá, vamos para o nosso decreto, né? Então, o artigo 1º, qual que é o trabalho do artigo 1º? É dizer para que serve esse decreto, né? Esse decreto regulamenta, olha aí, a responsabilização objetiva. Olha aí, responsabilização objetiva, a gente viu isso, tratamos na primeira aula, né? Na prova vai falar que a responsabilidade das pessoas jurídicas é subjetiva, não é objetiva. Ou seja, independe de culpa, né? A objetiva administrativa das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional estrangeira que trata a lei 12.000. Tudo bem, contra atos, né? Esses atos aqui, na lei, são chamados de atos lesivos. Atos lesivos, né? Atos lesivos, né? Esses atos lesivos estão previstos expressamente lá no artigo 5º da lei. Ah, professor, então bacana. Então, para o cara cair nesse decreto, o sujeito caiu em uma dessas tipificações da pessoa jurídica. Positivo, tá aí. Caiu alguma dessa tipificação, é um ato lesivo do artigo 5º. Bacana? 10, né? Ok, entendi, professor. Ok, agora a gente vamos lá tratar. Capítulo 1º. A gente vem falar da responsabilização administrativa, tá? Responsabilização administrativa, né? Vamos lá. Eu tenho que fazer isso, né? Para você entender, cara, né? Você pode ter certeza, você assistiu a minha aula lá da lei anticorrupção, e depois assiste essa aula de decreto, você está mais do que preparado para qualquer questão de concurso e qualquer banca, né? Então vem comigo. Responsabilidade administrativa, né? Tá certo? Então nós temos aqui, olha só, a lei 12.846 de 2013, tá? Essa lei aqui, nós temos o capítulo 1º, as disposições gerais, né? O artigo 2º, nós temos aqui os atos lesivos, né? Que são 5, né? Atos lesivos, ok. O artigo 3º, ele trata da olha aí, responsabilização administrativa. Na responsabilização administrativa, nós temos o quê? As sanções. Dentro dessas sanções aqui, nós temos a multa, tá? E nós temos a publicação, olha aí, extraordinária. Só para vocês terem uma ideia, na multa, lá no texto diz que é 0,01%, né? Um 10%, né? A 20% do faturamento bruto do exercício anterior. Ficou bastante vago, não é isso? Agora o decreto vai detalhar o valor dessa multa, né? Bacana. Aí nós temos aqui, ó, inciso 4, né? Ele fala o quê? Do PAR, do processo administrativo de responsabilização.
E no quinto, né, ele fala do acordo, olha aí, acordo de leniência. Todos esses assuntos aqui são sendo tratados no decreto, né? O inciso 6º, nós temos o quê? Nós temos a responsabilização judicial. Aí. Aqui eu destaco as 4 hipóteses do artigo 19. E, finalmente, o inciso 7 e as disposições finais, onde ele cria o Cadastro Nacional de Empresas Punidas aí, né? Punidas aí. Pronto. Então, aqui, só para vocês terem. Então, estamos trabalhando aqui, ó, responsabilização administrativa. Nessa primeira parte da aula, tá? Nós iremos trabalhar esses 2 assuntos aqui, tá? Esses 2 assuntos aqui, vou trabalhar na primeira parte da aula, do decreto, né? Primeira parte da aula. Por que eu estou separando? Para não ficar muito grande. Tá? Primeira parte, parte 1. E esses 2, o restante aqui, o decreto trata sobre isso, nós iremos tratar na parte 2 da aula. Professor, bacana, bingo, né? Então lá, responsabilização administrativa. Então as pessoas jurídicas que cometerem qualquer um dos atos previstos, tá, no artigo 5º da Lei 12.846, tá, elas serão responsabilizadas objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, né? Tá certo? Professor, eu quero exemplos, tudo bem. Vem comigo. O mesmo exemplo que eu apliquei na aula da 12.846, tá? Uma empresa grande, essa empresa bacana, uma empresa bastante honesta, bastante séria, uma empresa que tem o seu CEO, tem a diretoria, tem tudo, né? Bacana, tá lá. E essa empresa, preste atenção, tem uma gerência chamada Negócios com Setor Público. Esse gerente, por conta e risco, sem nenhuma orientação da diretoria, sem nenhuma anuência da diretoria, ele fez o quê? Por conta e risco dele, ofereceu vantagem devida para um gerente, para o presidente da comissão de licitação do Estado, por exemplo, né? Para quê? Para obter vantagem, né? A vantagem devida, né? Ofereceu algo, né? Indevida. E aí, professor, crime de corrupção? Faz parte? Claro que faz parte, né? Não estou falando da conduta do agente, da empresa. Então, esse agente, independentemente se essa empresa tem culpa ou não, tá? A empresa vai responder. Isso aí é uma conduta que se enquadra lá no artigo 5º da lei. Tá? Especificamente na conduta no item número 4, né? Ok. E aí, professor, aí pegou, vamos começar o quê? O processo de responsabilização administrativa dentro do próprio poder público. Vamos lá. A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na aplicação das sanções previstas no artigo 6º da lei, ok, né? Será efetuada por meio do processo administrativo de responsabilização, o PAR. Então está aqui. Então é o seguinte, vamos lá, ajuda a memória. A empresa, pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica cometeu um ato lesivo. Tá? O ato lesivo, ele não está no decreto, né? O ato lesivo está onde, professor? No artigo 5º da lei. Ok, né? Ou seja, caiu no ato lesivo, ele vai responder um cara chamado de PAR, que é um processo administrativo disciplinar, de responsabilização. E esse PAR aqui é para a aplicação das seguintes sanções: multa ou publicação extraordinária. A gente vai falar sobre a publicação com mais detalhes. Então, tá aqui. Então, ou seja, como é que o examinador pode cobrar de vocês? Olha, para a aplicação da publicação extraordinária, que é uma sanção prevista no artigo 6º, né? Isso aqui são previstos no artigo 6º, né? O que acontece? Não há necessidade da instauração de um processo administrativo disciplinar. Claro que há, sim, tá? A instauração de um processo administrativo disciplinar para a apuração. Então, isso aí está errada a questão. Bacana? Fechou. Vem comigo, né? Então a gente já sabe, né, que é o seguinte: para você apurar para a aplicação de qualquer sanção administrativa, tá? Qualquer sanção administrativa, há necessidade de um processo administrativo. E tem que ser assim. Por quê? Porque é a administração pública. A administração pública, ela tem que ter o quê? O devido processo legal. O processo que anda
no âmbito do processo da administração pública, chama-se processo administrativo, né? Lembra-se lá do processo administrativo disciplinar para aplicação de qualquer penalidade prevista no estatuto. Aqui é a mesma, né? Então é o seguinte, a sanção. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que pode ser objeto da prova. Nós estamos falando o quê? Das sanções previstas na Lei 12.846, tá? Então, olha só, tá? Vem comigo aqui. Isso pode cair na prova. Então vamos colocar aqui sanções, né? Ó. Sanções previstas na Lei Anticorrupção 12.846 de 2013, né? Então nós temos aqui, nós temos aqui as sanções administrativas, ok? E nós temos aqui as sanções judiciais, né? Ou seja, judicial, vamos pôr judicial, né? A sanção judicial. Na administrativa, está prevista no artigo 6º da lei, inciso 1, inciso 2. Inciso 1, multa. Inciso 2, publicação extraordinária. Na judicial, artigo 19, tá? Inciso 1, perdimento. Inciso 2, suspensão. Suspensão do quê? Do CNPJ. Inciso 3, dissolução, que é o cancelamento. E inciso 4 é o quê? Qual que é a outra sanção prevista aqui? O inciso 4. Então, inciso 4 aqui nós vamos ter o quê? Suspensão dos incentivos fiscais, né? Aí, ó, incentivos fiscais. O que está acontecendo? No âmbito administrativo, o PAR, ela vai atender apenas esses dois casos. Professor, como é que pode cair na prova? Aqui é para você aprender com profundidade, compreender o assunto. Na prova ele vai falar que para o perdimento de bens, há necessidade da instauração do processo administrativo de responsabilização. O par falso, por quê? Porque aqui já está na esfera judiciária. Aqui é do Poder Judiciário, ó. Aqui é do Poder Judiciário. Que pode ser federal ou pode ser estadual, né? Aqui é a decisão do juiz. E aqui, professor, do par, né? Vamos lá, vamos falar do par. Então, o par, primeiro, você tem qual processo? Instauração. Professor, quem que pode instaurar o PAD? Apenas as autoridades competentes. Competente, né? Autoridade competente, está aí. Tá? Ok. No mesmo ato da instauração, tá? Ele vai o quê? Constituir a comissão. Ó, constituir o quê? A comissão. A comissão, tá certo, né? E aí é o seguinte, a comissão, o que a comissão vai fazer? A comissão vai apurar. Apurar, é um processo, né? Uma instrução. Aí é o seguinte, a comissão termina com um documento chamado de relatório. Olha aí. Né? O relatório, ele volta para quem? Para julgamento. Quem que é o julgamento? Né? O julgamento é de quem instruiu o processo. Então aí, ó, da autoridade competente. Então essa aqui é a regra do processo administrativo. Você tem que saber disso, né? E lá no judiciário não, é o juiz lá, vai ter produção de prova, vai ter as audiências e assim por diante. Aqui vai seguir o rito aí da ação civil pública, né? Da ACP. Então tá aí, então isso aqui é uma ideia para vocês, a gente está trabalhando esse par. Então preste muita atenção nisso, né? Por isso que eu digo, o aluno tem que saber lá a lei, o 12.846, para entender esse decreto. Voltando aqui no decreto, né, fazendo essas introduções. Vamos lá. Voltando aqui. Então, olha só. A apuração da responsabilidade administrativa
da pessoa jurídica, sempre jurídica, que possa resultar na aplicação das sanções previstas, que é do artigo 6º, que é multa ou publicação extraordinária. Então, olha só, a publicação extraordinária necessita de par, tá? Devido ao decreto 8.420, já caiu na prova isso. Será efetuada por meio de par, processo administrativo de responsabilização. Bacana, vamos lá. Artigo 3º, tá? O artigo 3º ele fala o quê? Quem é competente para instaurar um par, né? Quem que é competente? Isso aqui é direito administrativo. Vamos lá os conceitos de direito administrativo. O conceito da legalidade. Ou seja, o que é o conceito da legalidade? Somente aquelas pessoas expressamente previstas em lei. Tá? O que diz lá na lei? A autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, a competência para instauração, para o julgamento do par, é da autoridade máxima da entidade, em face da qual foi praticado o ato lesivo. Então, ali, a entidade. Professor, vamos lá, foi do INSS que ocorreu essa fraude. O INSS é uma autarquia. Quem que é a autoridade máxima do INSS? A autoridade máxima do INSS é o presidente do INSS. Então, ele tem a competência para instaurar. Por quê, professor? Se quando tem um par que ele é instaurado por uma pessoa incompetente, ou seja, não aquela pessoa prevista na lei, esse procedimento ele pode ser todo ele invalidado, né, pelo Poder Judiciário ou pode ser aí revogado aí, pode ser anulado aí também pela própria administração pública, né? Pode ter essa revogação, ok? Para o julgamento do par, é a autoridade máxima da entidade em face da qual foi praticado o ato lesivo. Que ato lesivo? Aquelas condutas previstas no artigo 5º da lei, ou em caso de órgão da administração direta do seu ministro de Estado, né? Então aqui no decreto ele já mudou o texto da lei. Que o texto da lei fala autoridade máxima dos poderes, né? Do poder legislativo, executivo e judiciário. Tá? Então coloca aqui a autoridade máxima do poder legislativo, é executivo, o presidente da República. Aqui um decreto, ele falou que a autoridade máxima é do nível do ministro de Estado. Bacana. Professor, professor, essa competência de instauração de par, cabe delegação? Isso já foi objeto de várias provas, né? Vamos lá, objeto de várias provas, né? Pode. Por quê? Porque tanto na lei quanto no parágrafo único trouxe essa possibilidade. A competência que trata o caput será exercida de ofício ou mediante provocação e poderá ser delegada, né? Sendo vedada a subdelegação. Então aqui nós temos 3 assuntos importantes do parágrafo único, né? Respondendo à minha pergunta inicial, professor, a competência de instaurar o par, né? O par pode ser delegado? Sim, pode ser delegado, tá? Ele pode delegar, então primeira opção, pode delegar, né? Agora, o que proíbe é a subdelegação, né? Subdelegação, né? Então vamos lá, o ministro de Estado, ele vai delegar a competência de instauração do par para o secretário executivo da pasta. Pode, a lei permite isso. Através de uma portaria, ele vai lá e faz essa delegação. Fica delegado ao senhor tal, secretário executivo do Ministério tal, a competência de instauração de par. Bingo, né? Aí, o que acontece? O secretário executivo ele quer subdelegar para o seu superintendente. Não pode, porque é vedada aqui. É vedada tanto na lei quanto aqui no decreto. Bacana, ok, né? Outra coisa, o momento para a instauração. Então nós temos aqui 2 momentos distintos, né? Então é o seguinte, a competência que trata o caput. Qual que é a competência que trata o caput? De instauração. Ou seja, será exercida de ofício. Olha aí. De ofício, né? Como assim, professor? A autoridade assistindo à televisão, e ele viu uma reportagem, né, na televisão de uma irregularidade do seu ministério. É ali esse cara, né, ou o delegante lá, eles podem, por vontade própria, já constituir uma comissão e instaurar o par. Então tá aí. Ele pode, né? Ou mediante provocação. O que acontece mediante provocação, né? Ou controle interno, por exemplo, ou controle interno do órgão, identificou um ato lesivo à administração pública, né? Então, o que acontece? O controle interno do órgão, um exemplo, não tem essa autonomia.
o controle interno vai o quê? Oficializar a chefia competente, chegando lá, então está sendo provocado, né? Então ele pode aí, mediante ofício, né? Então ele pode agir de ofício e ele pode ser provocado também. Então isso aqui é a questão da competência, ok? Competência você não vai errar questão de concurso, ok? Então tá bom, professor, falamos de competência, né? E agora? Agora o seguinte, agora a decisão agora chegou até ao conhecimento chegou o conhecimento aqui da autoridade, tá? Chegou aqui o conhecimento da autoridade. E a autoridade vai ter que decidir. Professor, quais são os caminhos, quais são os tipos de decisão da autoridade? Chegou, vamos supor lá que foi provocado, chegou um processo à autoridade competente para ele avaliar, né? E aí, professor, o que a autoridade competente vai fazer? Vai fazer isso aqui é novo, isso aqui não está na lei, isso aqui é só no decreto. A autoridade competente para instauração do par, né? Ou pode ser a autoridade máxima do órgão, ou ministro, ou aquele que ele delega, não cabendo subdelegação. Então, esse cara, ao tomar conhecimento da possível ocorrência, por que o legislador colocou possível? Porque tem que ser apurado, né? No direito brasileiro, né? No mundial, todo mundo é inocente até que se prove em contrário, ok, né? De ato lesivo à administração pública, o que é um ato lesivo? É aquelas hipóteses lá do artigo 5º da lei, ok? Em sede de juízo de admissionalidade, né? Então, o que acontece? Ele, autoridade competente, ele vai fazer o quê? Um juízo de admissibilidade, né? Então, ele vai verificar se esse processo, se essa situação, em sede de juízo de admissibilidade, ele vai o quê? Ele vai avaliar a procedência ou não desse processo, né? Então ele vai fazer uma avaliação, ele vai avaliar, né? Ok, em sede de juízo de admissibilidade, né? Mediante despacho, ou seja, ele vai despachar, chegou até ele aquela situação, ou esse despacho tem que ser fundamentado, é um ato administrativo fundamentado, motivado, né? Olha aí, ó. Ele decidirá, então, com o exercício do seu juízo de admissibilidade, ele vai ter 3 opções, né? 3 opções para decidir. Primeira, pela abertura de investigação preliminar. Professor, o que significa essa primeira aqui? Olha, eu não estou convencido realmente da conduta da pessoa jurídica. Então, necessita de mais aprofundamento, né? Então, o que ele faz? Ele vai o quê? Ele vai instaurar um procedimento de investigação preliminar, tá? Investigação preliminar. Professor, e aí? O aluno tem que ficar esperto, né? Esse aqui é um dispositivo novo do decreto. Esse cara aqui, ó, investigação preliminar, não consta na lei. Isso aqui é criação exclusiva do decreto. Então, o aluno concurseiro, ele já vai ter que ficar esperto, fazer um destaque especial com esse cara aqui. Investigação preliminar. Ele não tem certeza. Bacana, primeiro caso. Segundo caso, ele tem certeza. Ele fez o juízo dele e chegou na conclusão de certeza. Então, neste caso, ele já vai o quê? Pela instauração do par. Tá lá, ele vai lá e já vai instaurar o par. Ele vai instaurar o par, pronto, a comissão e assim por diante. Vai fazer acontecer. Terceiro, ele já fez o seu juízo de admissibilidade, né? Admissibilidade. Ele faz o arquivamento da matéria, ou seja, não procede aquela ocorrência. Não procede, então ele pede o arquivamento, né? Ele vai arquivar. Isso aqui, ele vai pedir o arquivamento, né, desse processo de responsabilização. Claro, qualquer uma dessas situações aqui, ele vai ter que fazer um despacho motivado, né? Ou seja, motivo na qual tomou uma dessas 3 decisões aqui. Tudo bem? Bacana? Então vamos lá. Então chegou lá a autoridade competente para ele fazer o juízo. Ele tem 3 hipóteses. Ou ele faz a abertura de investigação preliminar, ou ele já instaura o par imediatamente, ou ele arquiva a matéria, ou seja, ele não aceita o motivo, ele não acha indícios aí necessários que houve algum ato lesivo à administração pública, ok? Se houve algum ato lesivo, se na conclusão dele acha que tem indícios fortíssimos, ele vai já instaurar o par. Se não, ele pede uma investigação preliminar para aprofundamento, né? Parágrafo 1º, vem comigo, né? A investigação que trata o inciso 1, que é a investigação preliminar, no CAPT, terá caráter sigiloso. Olha que coisa interessante, né? Então, a investigação, ela é o quê? Caráter sigiloso, ele está investigando, né?
Então não vai ser publicado em diário oficial nada, né? É sigiloso. Qual que é o objetivo da investigação preliminar? Só verificar realmente se aconteceu ou não, né? E não punitivo, né? Por que não punitivo? Só pode punir, conforme o artigo 3º, mediante par, né? Mediante par. E será destinado à apuração de indícios de autoria e materialidade. Autoria, quem foi responsável, quem foram os responsáveis, né? Materialidade, ou seja, qual foi o dano provocado, né? De atos lesivos à administração pública federal. Bacana, tá aí, né? Vamos lá, artigo 4º, muito importante, né? Agora a gente vai falar aqui um processo administrativo aqui, né? De responsabilização, muito semelhante lá, uma ideia central lá do disciplinar. Quem já tem uma boa noção lá da Lei 8.112, né? Ele vai andar bala nisso aqui, né? Vamos lá. A investigação preliminar será conduzida por comissão composta por 2 ou mais servidores efetivos, né? Então ele vai ter que constituir uma comissão, né? Uma portaria de comissão, e essa comissão será composta por 2 ou mais servidores efetivos, né? Olha aí, efetivos, né? Então aí ele tem que ser efetivo através de concurso público, bacana, né? Em entidades da administração pública federal, cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, ou seja, eles são CLTistas, né? A comissão que se refere ao parágrafo 2º, que é da comissão para investigar, fazer a investigação preliminar, ok, será composta por 2 ou mais empregados públicos, né? Pela analogia, né? Se lá o regime estatutário, vai ser 2 servidores públicos. Se o regime for CLTista, vai ser 2 empregados públicos. Parágrafo 4º, né? Vamos lá. Prazo de conclusão da investigação. O prazo para a conclusão da investigação preliminar não excederá 60 dias e poderá ser prorrogado por igual período mediante solicitação justificada do presidente da comissão à autoridade instauradora. Olha que coisa interessante. Vamos falar um pouco da comissão de investigação preliminar. No mínimo, 2 servidores, né, efetivos, seguindo a regra lá da Lei 12.846. Está aqui. Aí ele já fala, nessa comissão vai ter um presidente. Claro, sempre tem que ter um lá com poder de decisão, né? Outra coisa, o prazo, 60 dias. 60 dias poderão ser prorrogados por mais 60. Bingo, né? Vamos lá. Artigo 5º. Ao final da investigação preliminar, serão enviadas às autoridades competentes as peças de informações obtidas acompanhadas do relatório conclusivo. Ou seja, essa investigação preliminar deverá entregar um documento. Esse documento é o relatório conclusivo. Conclusivo, ou seja, teve ou não teve indícios para aquilo. Vai orientar a abertura do par ou não. Isso que é um relatório conclusivo. Acerca da existência de indícios de autoria, né, quem foi, né, e a materialidade, o que foi, dos atos lesivos à administração pública federal para a decisão sobre a instauração do par. Então, ele não pode ficar em cima do muro, né? Então, essa comissão, é um trabalho aqui muito chato, ele tem que falar foi ou não foi, ele tem que ser um relatório conclusivo, né? Bacana, ok. E agora, pessoal, agora o artigo 5º em diante, a gente vai falar o quê? Do par. Juízo de admissibilidade da autoridade competente, 3 coisas, né? Ele chegou lá ao seu conhecimento, tá? Mesmo que ele viu uma matéria, vamos colocar o seguinte, ele viu uma matéria na televisão, tá? Tá lá, viu uma matéria na televisão. O que ele faz? Com base naquilo, ele é competente para isso, a lei disse, né? Ele pode o quê? Já instaurar um procedimento de investigação preliminar. Né? Pronto. Aí do preliminar, eles não, realmente a pessoa vai lá, entrevista todo mundo, tira foto, faz relatório, ouve pessoas, piriri, parará, pronto. Relatório conclusivo da comissão, pela abertura do par. E agora a gente vai falar do par, tá? O ato, par, processo administrativo de responsabilização. Vem comigo. No âmbito da instauração do par, a autoridade designará comissão composta por 2 ou mais servidores estáveis. Né? Questão de concurso. Tá? No par, são 2 ou mais comissões servidores estáveis. No par. Tá? Então, no par, são 2 ou mais servidores estáveis. Eu estou falando isso porque o examinador gosta de cobrar isso. Já na investigação preliminar, são 2 ou mais servidores. Igual, só que são efetivos, né?
Efetivos são aqueles concursados, né? No outro, não. Além de ser efetivo, o cara já adquiriu a sua estabilidade, ou seja, foi aprovado no estágio probatório, já teve a publicação aí da sua estabilidade. Então, isso aqui pode cair. Vamos lá, de novo. Na investigação preliminar, a comissão será de, no mínimo, 2 servidores públicos efetivos. Já no par, além de efetivo, de 2 terá que ser o quê? Estáveis. Bacana, né? Então, vamos lá. Que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos, né, ok? Vai avaliar os fatos e circunstâncias conhecidos, intimará a pessoa jurídica, tá, para o prazo de 30 dias apresentar defesa escrita e especificar eventuais provas que pretende produzir. Então vamos lá, né? Então aqui instaurou, né? Começou o processo administrativo, né? Então como é que é? A autoridade competente, ele vai instituir a comissão. Essa comissão, só para falar a última vez sobre esse assunto, 2 servidores ou mais efetivos e estáveis. Bingo, tá aí, né? Aqui que ele vai fazer a comissão? Já começou a ter o rito. Primeiro, tá? Intimará, tá aí. Intimará a pessoa jurídica, né? Aí, intimará a pessoa jurídica, né? Ou seja, vai avisar a pessoa jurídica que ela está respondendo o par. Tá? Essa palavra intimará aí não ficou muito legal, tinha que ser citado, né? Citando o que está correspondendo no processo, né? Mas tudo bem, tá aí, né? Então, primeiro, a comissão, primeiro ato, começou o processo administrativo. Vai o quê? Que intimar a pessoa jurídica, ok. Aí é o seguinte, a pessoa jurídica, ela vai ter que ter defesa. Essa defesa, ela é escrita. É o prazo de defesa, 30 dias, igual a lei. Ok, tá? Então ela foi intimada, então ela vai estudar, fazer reuniões, então ela tem 30 dias para apresentar a defesa escrita das circunstâncias da intimação. Bacana, né? Uma coisa importante, na defesa escrita, né, ela vai apontar, especificar eventuais provas que pretende produzir. Então, olha aqui, ó, nessa defesa aqui ele vai falar o seguinte, não, o fato aqui, eu posso provar a minha inocência através de testemunhas. Pode, ó, testemunhas. Ela pode solicitar o quê? Perícia. Ou seja, ela pode utilizar todos os meios de provas legais possíveis. Então ele vai voltar à defesa escrita, mas especificar eventuais eu necessito para comprovar a minha tese a produção dessas provas. Então tá aí. Então tem 30 dias vai fazer isso aí. Ok, né? O processo aqui é para ser rápido, né? Vamos lá. Entidades da administração pública federal cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, ou seja, são CLTistas, a comissão que se refere ao caput será composta por 2 ou mais empregados públicos, ok? Preferencialmente, olha aí, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço na entidade, né? Professor, e aí, professor? Esse aqui é o mesmo caso lá do anterior, tá? O que está tratando aqui? Da qualificação dos agentes que vão compor, que irão compor a comissão. Lá, na investigação preliminar, 2 servidores efetivos. Não tem? Tem que ser o quê? Empregados públicos, no caso que for o regime de contratação CLT. Aí o que acontece aqui? Lá no CLT, ele não tem estágio probatório de 3 anos. Para adquirir estabilidade. Lá na CLT, o empregado público não tem a estabilidade. O empregado público não tem estabilidade, né? Ele não tem estabilidade. Então, ele não tem a estabilidade do empregado público, né? Aí ele falou, o cara tem que ter o quê? Experiência. Ele quer que seja 3 anos de efetivo tempo de serviço na entidade, né? Então, ele tem que ter 3 anos. Por quê? Porque 3 anos é o tempo necessário aqui, mínimo para a aquisição da estabilidade, né? Então, o tempo mínimo para a aquisição da estabilidade são de 3 anos, né? Tá? São de 3 anos aí o tempo mínimo para adquirir a estabilidade. Então, por isso que ele trouxe 3 anos, ok? Vamos voltar para o processo. Bacana. O caput muito importante. Então, é o seguinte, ele chegou à conclusão lá, o juízo de admissibilidade da autoridade, vamos fazer o par. Primeiro passo, intimar a pessoa jurídica para apresentar a defesa no prazo de 30 dias. E nessa defesa vai apresentar as eventuais provas, né? Ok, vem comigo aqui. Olha só. Na hipótese de deferimento do pedido de produção de novas provas ou juntada a provas julgadas indispensáveis pela comissão. Outro caso. Tá?
Outro caso. Então, vamos lá. Par. Ok? Primeiro caso, intimação. Ó. Segundo caso, ó, defesa. Defesa, né? Da empresa, claro, intimação da PJ, vamos usar o pretinho, né? Ó, defesa, 30 dias, mais o quê? Produção de provas. Essas provas aqui de quem que é? Da defesa, ok. O que que aconteceu? Ó, terceiro passo. A comissão recebeu. A comissão, ó, primeiro, aceitou, deferiu, aceitou as provas. Aceitou as provas, né? As provas de quem? Da empresa, né? A comissão produziu novas provas, ó. A comissão produziu, cadê aqui? Ó, provas juntadas, né? Pessoas jurídicas poder, ó, novas provas. Professor, não estou entendendo. Tudo bem, vamos lá. A empresa foi intimada. Ó, você está respondendo um par. Bacana. Ok, tá? Então tem 30 dias aqui para fazer a defesa. E na prova, tá? Buscou uma testemunha, indicou uma testemunha. Aqui. Bacana. A comissão aceitou essa testemunha. Ok. A comissão aceitou essa testemunha. Aí a comissão faz outra coisa. Não. Essa testemunha não é suficiente. Vamos chamar mais 2 testemunhas para falar sobre o fato. Então, quando a comissão fala, vamos chamar mais 9, essas outras 2 testemunhas vão ser testemunhas da comissão. Isso está dizendo aqui, ó, na hipótese de deferimento do pedido de produção de novas provas, produção de novas provas. Então, depois, testemunha vai ter que ser ouvida aqui, ok, né? Ou juntada de provas julgadas dispensáveis pela comissão, que é o item 2, a pessoa jurídica poderá apresentar alegações finais, ou seja, vai para o 4º ponto aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 4 aqui, ó. Alegações finais. Por que, professor, alegações finais aqui? Ó, alegações finais porque ele apresentou a defesa dele, houve uma constituição de prova, agora ele tem o quê? 10 dias, né, para fazer a sua, né, 10 dias, né, para ele fazer o quê? A sua defesa final, ok, né? Contado da data do deferimento da intimação, de juntada de provas pela comissão. Então, juntou lá os testemunhos, tem mais 30 dias, 10 dias aí para fazer o quê? Para fazer o seu referido, né? Para fazer a sua defesa, né? Olha que coisa legal, um processo administrativo, né? Professor, e o 5º aqui? O 5º aqui, né? O 5º aqui será o quê? O relatório conclusivo. Tá? O relatório conclusivo por parte de quem? Da comissão. Pronto. Depois do relatório conclusivo, ele vai encaminhar para julgamento. Pronto. Passou a batata para cima. Aí, tá? Bacana, entenderam? Certinho. Então você tem que entender esse rito processual aqui, administrativo, né? Tem que entender esse cara aqui. Ótimo, né? Serão recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pela pessoa jurídica que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas, né? Por isso que no comando aqui do parágrafo fala, provas aceitas, né? Então o que acontece aqui? Então a pessoa jurídica foi intimada, tem 30 dias para apresentar a defesa e apresentar suas provas lá, né? Aí ele apresentou provas. Só que essas provas aí são viciadas, são protelatórias, não vai levar a lugar nenhum. Olha, ó. Então é o seguinte, a comissão poderá recusar as provas.
Só que elas só podem recusar as provas se a prova for ilícita, ou seja, ilegal, impertinentes, não tem nada a ver com o processo, desnecessária, já consta no auto, né? Protelatórias para ganhar tempo e intempestivas, ou seja, fora do prazo, né? Fora do prazo, então tem 30 dias lá para apresentar a prova lá, né? Poderá, né? Ó, serão recusadas, né? Então, serão recusadas, né? Intempestivas, fora do prazo, ok, né? Por isso que eu coloquei ali, provas aceitas, né? Ou seja, aceitas não cai no parágrafo 3º. Parágrafo 4º, vem comigo aqui, né? Parágrafo 4º. Caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informações de documentos referentes à existência e ao funcionamento de programa de integridade, a comissão processante deverá examiná-lo segundo os parâmetros indicados no capítulo 4 para a dosimetria das sanções a serem aplicadas, né? Professor, o que diz aqui, né? Aqui diz o seguinte, aí que eu falo para você, é importante você ter assistido a nossa aula da Lei Anticorrupção. Nós vimos lá uma das situações importantíssimas dessa lei, que é aquele comportamento proativo, né? Proativo. O caso concreto nosso, então está lá a empresa, né? Aí tem lá a empresa, ela não compactua com as coisas erradas, uma empresa legalista, uma empresa honesta, uma empresa que paga seus impostos, uma empresa aí que rala todos os dias, e tem o seu gerente de negócio com o setor público que ofereceu vantagem lá para um agente público, né? Tá aí. Pronto, a empresa vai responder objetivamente por isso, não interessa. Só que a lei falou o seguinte, a gente tem que tratar isso com uma certa prudência, com justiça. Essa empresa tem um programa de integridade, um programa de compliance, que é um programa estritamente para o cumprimento das leis e as regras, né? E aí, ele tem um programa exatamente com os parâmetros do capítulo 4, que a gente vai assistir, que eu vou passar para você o capítulo 4, na parte 2 dessa aula. Na parte 2 dessa aula, a gente vai trabalhar o capítulo 4, que é o programa de compliance. O que acontece? Vai ter uma atenuante. Então, a comissão vai ter que analisar isso e ela vai ter que dosar a sanção aqui de acordo com a regra. A gente vai passar essa dosimetria da pena, principalmente da multa. Bacana? Ótimo, vamos lá. Parágrafo 6º, né? A comissão, a que se refere o artigo 5º, que é do par, exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo. Então, durante o processo, ele é sigiloso, tá? Não é público, né? Sempre que necessário, a elucidação do fato e a preservação da imagem dos envolvidos, né? Então, ou seja, ele é público, né? Agora, ele pode ser sigiloso para você o quê? Você ficar divulgando, poderá comprometer a investigação, né, o processo, né? Ou quando exigido pelo interesse da administração pública, garantindo o direito à ampla defesa ao contraditório. O que está dizendo aqui? Está passando os parâmetros de trabalho para a comissão. Então, a comissão ela vai trabalhar com independência, ou seja, ela não é subordinada a ninguém, tá? Inocenta, não. Ela vai ter que formar seu juízo de valor, tem que ser imparcial, não pode tender por nenhum lado, tem que assegurar o sigilo para a preservação do processo, ou quando a administração exigir, nossa informação aqui é uma informação restrita, então ele pode decretar o sigilo nesse processo administrativo, garantindo, claro, sempre ampla defesa e o contraditório da parte, né? Ok, pago esse cara aqui, né? 6º, falando ainda do processo, né? Ele detalha aqui. As intimações serão feitas por meio eletrônico, novo, olha aí, meio eletrônico, via postal ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência de pessoa jurídica acusada, cujo prazo para apresentação de defesa será contado a partir da data da cientificação oficial, observado o disposto no capítulo 16 da Lei 9.784 de 99, né? Então vem comigo, vamos lá. Professor, intimações. Então, intimações, no artigo 7º, o legislador aqui trouxe um rol muito interessante de meios aceitos para intimação. Pode ser e-mail, né, eletrônico, pode ser postal ou qualquer outro meio, né? Pode ser pessoal também, né? Só que tem que assegurar, ok. Tá? Aí ele fala o quê? O prazo passa a contar a partir da cientificação oficial do quê? Da defesa. Lembra lá? Primeiro ato da comissão é intimar a pessoa jurídica. Então, a partir dali, começa a contar um prazo de 30 dias, né? Ok. Professor,
Complica um pouco? Complico. Tá? Complico para vocês. Professor, o cara, ele foi cientificado, professor, às 17 horas e 59 minutos do dia. Já perdeu um dia? E aí? Para responder isso, tá? Para responder esse cara aí, só um pouquinho, vamos aqui nesse sujeito aqui. Para responder isso aqui, ó, já deixei aqui no jeito, ó, o capítulo, já deixei no jeito aqui o capítulo 6º, né? 16. O que é essa lei 9.784? Essa lei 9.784 é do processo administrativo federal. Como isso aqui é uma lei federal, então serve como parâmetro. Esse cara aqui, o capítulo 16, ele fala dos prazos. Vou ler para vocês aqui, ó. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial. Bingo! Agora vem. Excluindo-se da contagem o dia do começo, incluindo-se o do vencimento. Então, se o cara, no dia, ele foi cientificado às 17 horas e 59 minutos, esse dia não conta. Não interessa se ele foi 8 horas da manhã. Então, vai se excluir o dia e incluir o outro dia. Tá? Por isso que ele colocou esse cara aqui. Vamos ler mais, vamos aproveitar aqui, direito administrativo, né? Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Então é o seguinte, 30 dias, vai incluir o último dia, só que o último dia deu no sábado. E aí, professor? É o primeiro dia seguinte. Isso que diz o parágrafo primeiro, né? Parágrafo primeiro do artigo 66. Parágrafo segundo, vamos ler todo ele aqui. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. O que é com modo contínuo? Não útil, né? Então são 30 dias corridos, né? Parágrafo 3º, 66. Os prazos fixados em meses, no caso 30 dias, né? Ou anos, contam-se a data de data a data, né? Data a data, tá? Então, olha lá, mês é de data a data. Não vai contar 30 dias seguidos, né? E se o mês do vencimento não houver o dia equivalente, por exemplo, não existe dia 30 de fevereiro, o que vai acontecer? No dia equivalente àquele início do prazo, tem-se como tema o último dia do mês. Então, termina dia 28 o prazo, né? 67, salvo por motivo por força maior, devidamente comprovado. Olha aí, a exceção de não cumprimento intempestivo do prazo, Vamos lá. Salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem, né? Então, aí, falamos de prazo, né? Falamos de prazo, esse cara aí. Bacana, pago aí. Vamos continuar aqui. Parágrafo primeiro. Caso não tenha êxito a intimação que trata o caput, que ela tem que ser, tem que dar ciência, né? Será feita nova intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial, em jornal de grande circulação do Estado, da Federação em que a pessoa jurídica tenha sede e no sítio eletrônico do órgão ou entidade pública responsável pela apuração do par, contando o seu prazo para apresentação da defesa a partir da última data de publicação do edital. Por que ele fala último? Porque normalmente publica-se 3 vezes no Diário Oficial, né? Vamos lá, parágrafo 2º, ainda falando da publicação, né? Da cientificação, da intimação da pessoa jurídica, né? Em tratando-se de pessoa jurídica que não possua sede, filial ou representação no país, e sendo desconhecida sua representação no exterior, frustrada a intimação nos termos do caput, será feita nova intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial e no sítio eletrônico do órgão e entidade pública responsável pela apuração do par, contando-se o prazo para a apresentação da defesa a partir da última data de publicação do edital, né? Então nós percebemos aí que esse artigo 4 ele trata o quê? Da intimação, né? Regra geral, pode ser eletrônica, via postal, pode ser pessoal. Não encontrou o cara, e aí? Edital. Não encontrou o cara do exterior, edital novamente. Ou seja, o legislador aqui fez um esforço muito grande para intimar a empresa para responder o par, né? Artigo 8º, vem comigo. A pessoa jurídica poderá acompanhar o par por meio de seus representantes legais, advogados ou procuradores, né? Sendo-lhes assegurado amplo acesso aos autos, né? Então tá aí para a galera, né? Então a pessoa jurídica ela vai ser representada por aquela que ele assim determina, normalmente o advogado constituído. Parágrafo único. É vedada a retirada dos autos da repartição pública, sendo autorizada a obtenção de cópias mediante requerimento. Então, o processo não é diferente que o processo judiciário, né?
Que lá no processo judiciário você pode dar o famoso dar carga no processo. Você tira o processo e leva para sua casa. Negativo, aqui não. Aqui os processos administrativos, em via de regra, não podem sair da repartição. Ficam na repartição. Você pode fotocopiar, né? Claro, ao seu custo, né? Isso aí também diz lá na lei 9.784. Artigo 9º, vem comigo. O prazo para a conclusão do par não excederá 180 dias. Então, o prazo do par, 180 dias. Lá na investigação, 60, podendo ser prorrogado por mais 60. Admitida a prorrogação por meio de solicitação do presidente da comissão, a autoridade instauradora, que decidirá de forma fundamentada, né, se pode prorrogar ou não. Isso aqui que consta na lei, né, não teve novidades. O prazo previsto no caput será contado da data da publicação do ato de instauração do par. Ok, né, vamos lá. Né? Parágrafo 2º. Né? Estamos falando da comissão. Qual que é o parágrafo 2º do artigo 8º trata? Aqui está trazendo para ele o que? Está trazendo aqui, ele está trazendo aqui o que, gente? Está trazendo aqui condições de investigação. Vem comigo. A comissão, para o devido e regular exercício de suas funções, poderá. Ou seja, poderá o quê? Primeiro, propor à autoridade instauradora a suspensão cautelar dos efeitos do ato ou do processo objeto da investigação. Ah, professor, está tendo lá, esse processo aqui está sendo executado uma obra de grande monta, né? E aí, professor, aí a comissão, ele pode propor uma medida cautelar de suspensão temporária até apuração. E isso não é novidade do decreto. Isso aqui está lá na lei 12.846. Inciso 2. Solicitar a atuação de especialistas com notório conhecimento de órgãos, entidades públicas e até de outras organizações para auxiliar na análise da matéria sob exame. Então, ele pode solicitar aí especialistas para fundamentar o seu relatório. Né? 3. Solicitar ao órgão de representação judicial, as procuradorias, as AGUs da vida, né? Ou equivalente dos órgãos e entidades lesados, que requeira as medidas necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive busca e apreensão no país ou no exterior. Né? Olha que coisa interessante, né? Então, olha essa possibilidade aqui, cara, para quem é amante do direito, né, cara? Amante do direito, né? Olha, busca e apreensão, né? Busca e apreensão é o quê? Uma ferramenta lá do direito penal, né? Para quê? Para a elucidação dos fatos, né? Claro, essa medida aqui, ela necessita do quê? De decisão judicial. Então, isso aqui é um processo judicial ou um processo administrativo? Um processo administrativo, né? A priori, quem pode solicitar busca e apreensão, quem que é? O delegado de polícia, né? E o promotor. Claro que ambos passam pela figura do juiz, né? Aqui também vai passar pelo juiz um processo ou seja, meios de prova, né? Então pode ter busca e apreensão, inclusive quebra de sigilo. Tá? Escuta telefônica, não. A escuta telefônica não cabe. Escuta telefônica aí é do Ministério Público e do delegado de polícia no âmbito da condução do inquérito policial, né? Então olha aqui, isso aqui, boa questão de prova. Inclusive busca e apreensão. Olha os poderes que o legislador concedeu a essa comissão, a importância que deu esse assunto, né, da lei anticorrupção. Isso aqui, claro, está na lei, não é inovação do decreto. Né? Parágrafo 3º, vem comigo. Concluídos os trabalhos de apuração e análise da comissão, elaborará relatório, que é o relatório final, a respeito dos fatos apurados e da eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica, no qual sugerirá de forma motivada, tudo motivado, as sanções a serem aplicadas, no caso aqui, multa ou publicação extraordinária, a serem aplicadas a dosimetria da multa, né? Professor, dosimetria da multa. Multa vai ser o quê? Tá? Multa vai ser o quê? É uma sanção administrativa. Lá diz o seguinte, que ela será de 0,1%, né, 1/10 até 20% do faturamento bruto anual anterior, não é isso? Então é o seguinte, claro, que ela vai ter que falar qual que é o percentual que vai ser aplicado, né? Professor, mas está muito amplo. Sim, aí nós temos aqui uma seção específica para calcular essa multa, né? É uma seção longa. Parágrafo 4º. O relatório final do par será encaminhado à autoridade competente para o julgamento. Claro
Quem instaura é a pessoa que julga. Essa é a regra básica do direito administrativo, o qual será precedido de manifestação jurídica elaborado pelo órgão de assistência jurídica competente. Ou seja, a comissão conclui o trabalho, né, manda para a autoridade que instaurou o par, né, e aí ele vai ter que encaminhar para parecer jurídico, né, tudo isso aí são controles de legalidade aí, controles para o rito, para conter a efetividade aí do controle do processo. Bacana? Bingo, né? Parágrafo 5º, olha só. Caso seja verificada a ocorrência de eventuais ilícitos a serem apurados pelas outras instâncias, né? Ou seja, outros ilícitos outros crimes, né? O relatório da comissão será encaminhado pela autoridade julgadora. Então é o seguinte, ele identificou lá, né, por exemplo, vou dar um caso aqui, né, o caso que nós estamos trabalhando, que é o mesmo caso que nós trabalhamos lá na lei de anticorrupção, da empresa, que tem um programa de integridade, tudo certinho, e o gerente lá ofereceu vantagem devisa, o gerente lá de negócios com o setor público, né? Operações estruturadas, né? Para bom conhecedor sabe o que eu falei, né? O que acontece? O cara lá agiu por conta e risco, tá? Por conta e risco. E aí, professor? Esse cara cometeu um crime. Esse cara cometeu um outro ilícito, corrupção ativa. Corrupção ativa. Então, a comissão é obrigada a encaminhar para o Ministério Público, né, para que o Ministério Público faça aqui a ação de improbidade ou ação penal cabível ao caso concreto. Tá? Então é por isso, não acaba ali. Ali, esse processo aqui do relatório conclusivo é só para a responsabilização administrativa, tá, da pessoa jurídica, que responde objetivamente. Professor, então está aqui Ministério Público, bacana. 2, a Advocacia Geral da União, seus órgãos vinculados, no caso de órgãos da administração pública indireta, ele vai mandar para quê? Para as procuradorias. Professor, para quê? Né? Para quê? Em especial para fazer o quê? Né? Para solicitar a responsabilização judicial, tá? Previsto no artigo 19. Ok, né? Da lei. Do Ministério Público, né? O que ele vai fazer? Ele vai para fazer o quê? Os demais crimes, né? Ou quando omisso esses caras aqui de fazer a ação aqui judicial, ele vai fazer também a responsabilização judicial. Tá aí. 3º, um caso residual, ao órgão de representação judicial ou equivalente no caso de órgãos, entidades da administração pública que não abrangido no inciso 2, né? Então nós temos aí, né, pode colocar aqui, né, as empresas públicas, né, tá aí, empresas públicas, né, sociedade de economia mista, cabe aí. Parágrafo 6º, na hipótese da decisão contrária ao relatório da comissão, ou seja, o que está falando aqui? O cara que está julgando, né, então, a comissão, o relatório, né, o relatório foi pela condenação, tá? Pela responsabilização administrativa. Chega lá a autoridade competente, um ministrão, né? Não, negativo. Eu não concordo com isso. Pode, ele está julgando, tá? Ele está julgando, né? Ele está julgando, só que ele tem que julgar com base no relatório, não pode fugir do relatório, né? Ele está julgando, ele encontrou meios para absorver a empresa no próprio relatório. Deverá ser fundamentada com base nas provas produzidas no par. Ou seja, o parágrafo 6º significa dizer que o cara realmente ele vai julgar. Tá? Ele não vai ser lá simplesmente homologador do relatório, né? Ele vai ter que julgar. Só que, claro, né, eu conheço bem esse métier aqui, o cara lá ele não vai fugir uma linha, né, lá do relatório, né, porque ele não quer se comprometer. No Brasil, cara, no Brasil é difícil, né? Ele pode.
Só que ele vai ter que encontrar os argumentos para subsidiar a decisão contrária do relatório nas provas produzidas no processo administrativo de responsabilização. Importantíssimo esse parágrafo 6º, né? Ok, vamos lá. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora é que ele já julgou, ou concordou ou não com o relatório, né, final do par, será publicado no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do órgão ou entidade público responsável pela instauração do par, ou seja, ele quer dar ciência ao procedimento. Vamos lá. Professor, cabe recursos? Não, cabe pedido de reconsideração. Professor, faz uma ajuda à memória do pedido de reconsideração. Sim. O cara, o gerente, o superintendente, o secretário, vamos lá, o secretário do município, ele tomou uma decisão que afeta a sua pessoa. Você não concorda com a decisão do secretário do município. Você pode fazer o quê? Um pedido de reconsideração. Então, pedido de reconsideração nada mais é do que o quê? Nada mais é que para a própria pessoa que decidiu. Olha, senhor secretário, eu peço um pedido de reconsideração, até um ato de humildade, né? Com base nisso, no processo foi viciado, é um pedido de reconsideração. Ele aceita ou não. Pronto, né? Tá aí. Professor, sobre o pedido de reconsideração nesse caso, cabe recurso? Nesse caso, cabe recurso, que eu falei para você. Por quê? Porque, vem comigo, né? Vem comigo. O secretário do município. Quem está acima do secretário do município? Quem está acima do secretário do município é o prefeitão. Então, você pode fazer um recurso da decisão, tá? Do pedido de reconsideração de quem? Lá do secretário. Bingo. Professor, e no par, cabe pedido de reconsideração? Claro. Cabe de reconsideração, com certeza, né? Só que é o seguinte, vamos analisar, cabe recurso? Quem que decide, quem que instaura e julga o PAD? Aí diz, autoridade máxima. Vamos supor, nesse mesmo exemplo, quem seria a autoridade máxima? Seria o prefeito. Então, o prefeito tomou uma decisão. Cabe pedido de reconsideração do prefeito? Cabe. Professor, cabe o recurso? Não. Por quê? Por lógica. Quem está acima do prefeito? Ninguém, porque ele é a autoridade máxima. Por isso que no par cabe apenas pedido de reconsideração, não cabe recurso. Professor, eu posso questionar no judiciário? Com certeza, né? O princípio da inafastabilidade aí das decisões do judiciário. Então tá aí, vamos lá. Da decisão administrativa sancionadora, né, que é da punição, cabe pedido de reconsideração, com efeito suspensivo. Olha aí, né? Efeito suspensivo. O cara, ó, o que é efeito suspensivo, né? Lá na sanção dele, diz, você deverá pagar 2 milhões de reais. É o efeito da sanção. O cara foi lá e entrou com pedido de reconsideração. E aí, professor, ele paga a multa? Não, ele não paga a multa, porque o efeito da decisão ela é efeito suspensivo. Suspende até o julgamento do pedido de reconsideração. Então, é efeito suspensivo. Professor, como é que vai cair na prova? Vai cair efeito devolutivo, né? Não é outro, efeito devolutivo é outra coisa, principalmente utilizando muito isso lá no direito civil, né? No prazo de 10 dias. Qual que é o prazo para o pedido de reconsideração? 10 dias. Contado da data de publicação da decisão. Bingo, 10, né? Parágrafo 1º. A pessoa jurídica contra a qual foram impostas sanções no par e que não apresentar pedido de reconsideração deverá cumpri-las no prazo de 30 dias, contado do fim do prazo para interposição do pedido de reconsideração. Então, o que acontece? Teve a decisão do par, o cara foi devidamente cientificado, ele foi notificado da decisão, passa a contar o prazo para o pedido de reconsideração, 10 dias. Passou, ele não utilizou esse recurso aí do pedido de reconsideração. O que acontece? Aí ele tem 30 dias para cumprir a sanção, que pode ser multa e ou a publicação extraordinária. Parágrafo 2º, vem comigo aqui.
A autoridade julgadora terá o prazo de 30 dias para decidir sobre a matéria alegada no pedido de reconsideração e publicar nova decisão. Então, o que acontece? Fez a decisão, pedido de reconsideração 10 dias, efeito suspensivo. O cara ingressou, utilizou. Aí, a autoridade julgadora tem 30 dias para emitir nova decisão. Mantida a decisão administrativa, sancionadora, será concedido à pessoa jurídica novo prazo de 30 dias para o cumprimento das sanções que lhe forem impostas, contado da data da publicação da nova decisão. Ou seja, aqui definiu todo o rito, né? Lógico, né? Artigo 12, vem comigo, né? Os atos previstos como infrações administrativas à Lei 8.666, que é o quê? A Lei de Licitação. Isso aqui foi uma sacada muito grande da Lei 12.846. A Lei 12.846, ele trata de 5 atos lesivos, não é isso? Só que ele estendeu o conceito para os crimes contra a licitação, lá da Lei 8.866, E outras normas de licitações e contratos de administração. Aqui inclui também a 10.520, que é o quê? Pregão, que também sejam tipificados quando atos lesivos à lei tal, a lei de anticorrupção. Serão apurados e julgados conjuntamente, olha, é a mesma comissão, né? Nos mesmos autos, aplicando-se o rito procedimental previsto nesse capítulo, né? Então, o cara cometeu lá qualquer coisa sobre licitação, ele vai para esse capítulo também, o rito processual economizou, né? Concluída a apuração que trata o caput, ou seja, de crimes de licitação, e havendo autoridades distintas competentes para o julgamento. Pessoal, como é que pode ter autoridade distinta? Sim, tem lá primeiro o superintendente de licitação, que é uma autoridade, e tem a autoridade máxima. Tá? Então tem as duas, pode ter. E aí, quem que julga primeiro? Isso que cai na prova. O processo será encaminhado primeiramente àquele de nível mais elevado, né? Mais elevado, para que julgue no âmbito de sua competência, tendo precedência o julgamento do ministro. O que é precedência? Se for julgamentos divergentes, vai prevalecer o do ministro de Estado competente. Ok. Para fins do disposto no caput, o chefe da unidade responsável pelo órgão ou entidade de gestão de licitações de contrato deve comunicar à autoridade prevista no artigo 3º sobre eventuais fatos que configurem atos lesivos previstos. Ou seja, aqui está atribuindo um dever de agir por parte de quem? Um dever de agir por parte do gerente de licitação. O que diz ali sutilmente no artigo 19, parágrafo 3º? Você que trabalha com licitação, você tem a obrigação de sempre levar a qualquer ato lesivo que você tenha conhecimento, a quem? À autoridade competente, para que a autoridade competente tome as devidas providências, né? Ok, comissão, par, tá? Terminou agora. Agora a gente vai falar de um órgão importantíssimo nesse processo, que é a Controladoria Geral da União, a CGU, né? A CGU. Lá, a gente viu, lá na lei, 2 momentos marcantes da CGU. Inclusive, esse é um produto de controle interno, né? É um produto. O que nós vimos lá na lei anticorrupção? Primeiro, a CGU tem competência concorrente. Está aí, concorrente. O órgão deveria abrir. Não abriu, a CGU pode abrir por conta e risco. Bingo. Tá? Nós vimos o seguinte na CGU também, outra competência. Agora não é mais uma competência concorrente, uma competência exclusiva. Essa lei é contra atos da administração, contra atos à administração pública nacional e estrangeira. Tá? Uma empresa de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, faz um contrato lá no Paraguai com a administração pública paraguaia e dá o calote lá, comete um ato lesivo lá no Paraguai. E aí, professor? Aí, esse processo de responsabilização é de competência de quem? Da CGU. Ah, mas é de Cuiabá, município. Não, é da CGU. Tá? Estrangeiro é CGU. A gente vai falar isso no decorrer da aula. Vamos falar primeiro da competência concorrente. Então anota aí, artigo 13, competência concorrente. A Controladoria Geral da União possui, no âmbito do Poder Executivo Federal, competência 1. Concorrente, para instaurar e julgar par. Então, instaura e julga o par. Ok, quem? O ministro-chefe, né? Exclusiva. O que é exclusiva? Só ele pode fazer. O Ministério do Meio Ambiente está conduzindo o par. Então ele pode avocar, trazer para si. Né? Somente ele pode trazer para si, avocar.
os processos instaurados para exame de sua regularidade ou para corrigi-los em andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. Então ele pode avocar aí, tá? É uma competência exclusiva, se tem. Para que isso? Porque a Controladoria Geral da União é o grande protetor desse produto, né? Vamos lá, tem mais aí, né? Vamos lá. A Controladoria Geral da União, CGU, poderá exercer a qualquer tempo a competência prevista no caput, se presentes quaisquer das seguintes circunstâncias, né? Aqui está limitando. Aconteceu isso, ela pode exercer a competência de instaurar e julgar. Caracterização de omissão da autoridade originalmente competente, então está aí, né? Ela é concorrente, né? O cara chegou lá, o Ministério do Planejamento não fez. Você vai lá e faz. Pronto, né? Se não fizer. Claro que o agente que deixou de fazer o procedimento, ele vai ser penalizado, né? Inexistência de condições objetivas para a realização no órgão ou entidade de origem. Não, esse órgão aqui nós não temos condições de conduzir um par disso aqui. Aí entra na área quem? Os especialistas, que é a CGU, que só faz isso aí o dia inteiro, né? Complexidade, repercussão e relevância da matéria, né? É muito grande, né? Valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade atingida ou apuração que envolva os atos e fatos relacionados a mais de um órgão ou entidade. Tem mais de um órgão, entra a CGU. Ou seja, a CGU, para exercer a sua competência concorrente, né, deverá ter uma dessas situações aí. Não, o órgão tem condições, o cara vai ser feito no órgão, né? Ah, está fazendo errado, pode avocar. Então tem a competência concorrente e a avocação que é exclusiva da CGU. Ok, né? Vamos lá. Ficam os órgãos e entidades da administração pública obrigados a encaminhar à Controladoria Geral da União todos os documentos e informações que lhe forem solicitados, incluídos os autos originais dos processos que eventualmente estejam em curso. Professor, o que significa esse cara aqui, né? Esse cara aqui significa o seguinte, né? Esse aqui está dando o quê? Condições para a Controladoria Geral da União atuar no processo. Todos os órgãos são obrigados o quê? São obrigados a fornecer as informações, né? Vem comigo, olha só. E, finalmente, último assunto dessa primeira parte da aula aqui, né? Eu ia adiantar mais um pouco, mas já temos 1 hora e pouquinho de aula. Vamos dar uma paradinha aqui, a gente já volta já, né? É a última competência, que é a administração pública estrangeira. Ó. Compete à Controladoria Geral da União instaurar e apurar e julgar pela prática de atos lesivos à administração pública estrangeira, o qual seguirá no que couber o rito e procedimento previsto neste capítulo. Pronto. 10, né? Tudo compreendido, né? E agora, pessoal, vou dar uma paradinha aqui, tá? Dá uma paradinha, a gente vai entrar aqui no capítulo 2, um capítulo muito importante, que a gente vai falar de multa, né? E publicação extraordinária e também encaminhamentos judiciais, né? Na segunda parte da aula a gente volta aí com esse assunto, ok? Aguarde aí só um minutinho.